2022, o seu voto em primeiro lugar. São 7h55. Felipe, bom dia. Tudo bem com você? Oi, Bruno. Bom dia, tudo bem? Vamos começar falando de política, que há 12 dias das eleições, eleitores falam da expectativa para este segundo turno. Há pouco mais de 10 dias das eleições no segundo turno na Paraíba, as expectativas são imensas por parte dos políticos, correligionários e do eleitor. Até agora, o que mais chama a atenção é exatamente as pesquisas, que têm mudado em alguns contextos no país. As pesquisas, elas trataram um determinado momento de uma tendência, né? A gente tem que pensar a pesquisa sempre como no âmbito de tendência. Ela nunca vai apontar um resultado final, até porque muitas vezes o eleitorado ele tende a depender do andamento da campanha, um determinado comportamento para se posicionar numa reta final. Como se a gente fizer uma análise mais fria, a gente vai perceber que, em certa medida, as pesquisas, elas acertaram em âmbito nacional. Em âmbito estadual, há uma diversidade maior e é possível a gente ter isso com mais cautela. O comportamento dos candidatos para esse segundo turno é exatamente pensar que nós temos exatamente 2 candidatos que estão colocados, com propostas e projetos antagônicos e opostos. Então, o comportamento deles vão no sentido de, por um lado, fidelizar aquele voto que ele já tem, mas tentar conseguir angariar aquele eleitorado que ele ainda não se decidiu ou que está ali para definir, porque a gente teve uma margem muito apertada de votos nesse primeiro turno. Então, o jogo não está ganho para ninguém, é uma campanha que ainda está aberta, apesar de ter uma tendência, mas que é a reta final e o comportamento dessa campanha, dessas candidaturas que vão definir a possibilidade de uma migração ou não para definir o resultado da eleição. O eleitor, a cada dia, tem mais convicção de que a boa informação, a prática da política através de ações são fundamentais. Baixaria só é o que a gente vê no meio da política, né? E no debate agora, eles se saíram muito bem e a minha avaliação é as melhores, né? Que ganha o melhor aquele que está chegando, né? A proposta dos candidatos é muito boa, certo? Eu espero que continue assim, né? E vamos lá, porque nós estamos aguardando muita coisa boa que vem por aí, né? Aqui na Paraíba? Aqui na Paraíba também, né? Porque os candidatos que nós votamos foram eleitos para isso, para trazer verba para a Paraíba. Então continue trazendo e continue fazendo pelos paraibanos. O eleitor está atento às decisões que são tomadas pelos candidatos no momento em que eles participam de debates no rádio e na televisão. A internet também é uma ferramenta importante para que o eleitor possa tirar as suas dúvidas, saber do que os candidatos pensam e que o Estado e o país podem receber caso eles sejam eleitos. Agora, o eleitor está com contagem regressiva para o dia 30 de outubro escolher o candidato ao governo do Estado e à presidência da República. São 7h58 agora. É isso, Bruno. Bom dia mais uma vez para você. A gente falou de expectativa aí, né, para as eleições. E nessa reportagem citamos também a questão das pesquisas eleitorais. E por falar nisso, nesse contexto, Bruno, ontem a Câmara dos Deputados aprovou por 295 votos favoráveis e 120 votos contrários um requerimento de urgência para a votação do projeto de lei 96/11, que regulamenta as pesquisas eleitorais no país nessa reta final para as eleições. Esse texto amplia as multas aos institutos de pesquisa que apresentam distorções com o resultado das eleições e altera o conceito de pesquisa fraudulenta. O objetivo é evitar que ocorra distorções como a que houve no primeiro turno das eleições para presidente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, explicou que o objetivo não é criminalizar as pesquisas, mas criar regras mais claras para gerar mais transparências nesses números. Da bancada da Paraíba, nós fizemos aí o levantamento. Votaram a favor desse projeto os deputados Damião Feliciano, Edna Henrique, Elisa Virgínia, Hugo Mota, Júlia Lemos, Rui Carneiro, Wellington Roberto e Wilson Santiago. O deputado federal Frei Anastácio votou contra a matéria. Já Pedro Cunha Lima, que é candidato ao governo do estado, Efraim Filho e Gervásio Maia não participaram aí dessa votação ontem. Portanto, os parlamentares se mobilizando para regulamentar as pesquisas e dar mais transparência a esses números aí
nessa reta final para as eleições, faltando apenas 11 dias. Lembrando que o projeto ainda precisará passar pelo Senado e ser sancionado pelo presidente da República. Felipe, se tem um assunto que a Câmara dos Deputados passa a debater de forma atrasada, é a questão das pesquisas eleitorais. Não de agora, mas de outros carnavais. Quantas e quantas candidaturas, quantos e quantos candidatos já foram prejudicados por conta dessa forma prostituída? Um outro termo para se utilizar de quem dá mais, de quem paga mais, de quem defende os maiores interesses, que tem ali números que são favoráveis nas pesquisas eleitorais, principalmente para a presidência da República. Toda eleição é essa mesma história e nenhuma providência é tomada. Então a Câmara dos Deputados precisa ter pulso, precisa ter coragem de encarar esse debate e mudar essa realidade, tendo regras mais duras, tendo transparência, porque não tem transparência. Chega lá e coloca o número que quer e mete na cabeça do eleitor e tem uma interferência direta na escolha do eleitor e no resultado de uma eleição. Você pensa que não, mas ninguém quer votar partido. Quando sai lá uma matéria, principalmente no sábado da eleição, no Jornal Nacional, o William Bonner falando que candidato tal está na frente, amigo, aquilo dá um peso na eleição fora do comum. Então a Câmara precisa avançar nisso e acabar com essa prostituição das pesquisas no país, Felipe. O objetivo não é criminalizar a ciência nem as pesquisas, não, mas dar mais transparência, a elas para que gere credibilidade para o eleitor. Bruno, e dando continuidade aqui ao nosso quadro, faltando 11 dias para as eleições, já há uma discussão sobre uma outra eleição, Bruno, que é a disputa pela mesa diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba. O presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado, o deputado Adriano Galdino, do PSB, do Republicanos, apresentou uma proposta de emenda à Constituição para modificar o texto da Constituição do Estado da Paraíba sobre a eleição para a formação da mesa diretora da Casa. Essa nova proposta se adequa à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e prevê o fim da reeleição ilimitada para a presidência da Assembleia. O texto passa a permitir 2 mandatos consecutivos, assim como ocorre nas eleições para a presidência da Câmara e do Senado Federal. E por que, Bruno, esse projeto foi apresentado agora? Porque já houve o início aí das articulações para a eleição da mesa diretora para o próximo biênio. O deputado Adriano Galdino, esse que você vê aí na foto, já disse que pretende concorrer novamente para o cargo. A apresentação do texto põe fim às diversas interpretações existentes aí sobre a reeleição na mesa diretora. A PEC foi protocolada no dia 10 de outubro e já passa a valer a partir de 1º de fevereiro, data da próxima legislatura. E aí já são lembrados alguns nomes para essa disputa da mesa diretora da Assembleia. O próprio deputado Adriano Galdino, que é favorito, a princípio, para um novo mandato aí com a aprovação desse texto, que a princípio não inviabiliza uma nova eleição dele. É lembrado também o deputado Tião Gomes, do PSB, da base do governador João Azevedo. Ele me disse que só vai se pronunciar sobre isso a partir das eleições do 2º turno. E também são lembrados aí os oposicionistas George Moraes e Michel Henrique. Mas aí, nesse caso, eles esperam uma eventual eleição de Pedro Cunha Lima para, de fato, se colocarem nessa disputa, Bruno. Portanto, as eleições gerais já colocando aí na rua, na disputa, os nomes para a eleição da mesa diretora da Assembleia da Paraíba. Teve anúncio de apoio ontem em Campina Grande. Irmão de Romero Rodrigues mudou de lado e agora foi para João Azevedo. Sim, um anúncio importante ontem e surpreendente. O deputado estadual Moacir Rodrigues, do PL, declarou ontem apoio à reeleição do governador João Azevedo. Ele se encontrou com o João em Campina Grande para oficializar essa decisão. Moacir votou em Nilvan Ferreira no 1º turno e não conseguiu se reeleger para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Ele também é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e votou em Nilvan Ferreira para o governo do estado no 1º turno. Em entrevista à Rádio Arapuã ontem, Moacir explicou que tomou essa decisão de apoiar João porque Pedro tem o apoio de Veneziano, que era um adversário histórico do grupo Cunha Lima. Você vê aí a foto, portanto, da nova decisão de Moacir Rodrigues. Do lado de Pedro Cunha Lima, Bruno, também houve adesões. O deputado e candidato ao governo do estado recebeu ontem o apoio do deputado estadual eleito, Dr. Romualdo, e da prefeita do Congo, Flávia Emanuela. Romualdo votou em Veneziano Vital do Rego no 1º turno e disse que agora confia no nome de Pedro para levar melhorias para a região do Cariri. Essa adesão aconteceu num evento partidário em Campina Grande, no comitê dedicado a Pedro Cunha Lima e à candidatura de Lula para a presidência. Você vê aí na foto a participação do senador veneziano Vital do Rego
e do senador eleito Efraim Filho, que participaram dessa articulação ontem. Show de bola, Felipe. Para encerrar só com as agendas, Vamos lá. né? Vamos finalizar com as agendas dos candidatos ao governo do estado para hoje, começando com o governador João Azevedo, que pela manhã tem entrevista numa emissora de TV, à tarde participa de entrevista em rádio e TV, tem reunião com lideranças políticas e plenária da cultura e à noite caminhada no bairro das Indústrias. O candidato Pedro Cunha Lima, pela manhã, tem café da manhã com representantes do setor empresarial, à tarde grava guia eleitoral e realiza reuniões internas e à noite sabatina em uma emissora de TV, Bruno Pereira. Grande abraço pra você, tá bom? Abraço e até amanhã. Valeu, até amanhã. Um beijo no coração. Vou pra um intervalo e já volto com Marília.